Quando se fala em administração dos recursos públicos, se fala também de licitação, que é a forma de o governo adquirir objetos e contratar serviços, por exemplo. Mas é preciso ter em mente que não se pode gastar mais do que se arrecada e sem planejamento. Todo mundo entende licitação pública dentro do seu escopo principal, que é fazer a licitação, e não se preocupa com o que a lei de orçamento exige, que é um planejamento prévio. Para que a gestão das contas públicas tenha mais efetividade, o professor de Direito do Estado da Universidade de São Paulo defende que os tribunais tenham mais independência. Eles teriam que ter função jurisdicional, mediante a possibilidade de execução forçada de suas decisões, coisa que não ocorre hoje. Então, deveria fazer parte do Poder Judiciário, no artigo da Constituição que diz a esse respeito, ou então ter realmente uma estrutura constitucional que desse esse tipo de mobilidade, vamos dizer, esse tipo de autonomia maior. As leis orçamentárias são um ponto inicial da administração dos recursos públicos. Elas padronizam e dão diretrizes para que todos os funcionários possam agir da mesma forma. Mas os palestrantes destacaram que ainda falta formação para o servidor público, que poderia evitar muitos equívocos caso tivesse mais conhecimento sobre as leis. Nosso Estado brasileiro é o Estado legalista, é o Estado do civil law. Então, é absolutamente necessário. Na minha visão, é não saber aplicar, né? E não saber até onde estão as extensões de cada legislação, né? Então, é esse que eu acho que é o grande defeito, o grande problema que às vezes peca a administração e que é fundamental que o servidor público, ele se aprimorize nesse sentido, ele se aperfeiçoe, né? E não venha com vícios. Leva o administrador a equívocos em razão, às vezes, nem por malícia ou por alguma intenção de prejudicar o erário, mas por falta de conhecimento. E isso faz com que na execução orçamentária e no gasto público aconteça desvios, enfim, erros, e que leve ao prejuízo, mas não de uma maneira necessariamente que haja uma má intenção do servidor. O terceiro e último dia do Congresso também discutiu as técnicas de controle dos gastos públicos, como a Lei de Responsabilidade Fiscal, uma evolução para o trabalho dos tribunais de contas. Por essa lei, os tribunais passaram a fazer um controle concomitante, ou seja, simultâneo do gasto público e fazendo os alertas para as correções devidas. E eu entendo que a gestão melhorou muito exatamente por edição dessa lei. Além disso, é preciso ficar de olho onde os governantes investem o dinheiro público. Quem domina? Se é quem domina que vai gastar de acordo com os interesses da classe dominante. Não tem nada essa conversa de não, eu preciso atender a população pobre, não existe isso. Isso é um discurso fácil para a ilusão da comunidade. O que importa realmente é que as pessoas que dominam gastam naquilo que elas têm interesse em atender. Mas a sociedade também dispõe de mecanismos para ajudar nesse controle de gastos, como os conselhos participativos, por exemplo. Esses 32 conselhos de subprefeituras, por exemplo, foi um processo amplo que foi feito no final do ano passado de eleições. Tem mais de 1.200 pessoas que foram eleitas para cada um dos 32 conselhos. Então, é a população diretamente participando da avaliação do que está sendo feito no seu bairro, se apropriando também de uma prestação de contas. Tudo isso faz parte do debate de contabilidade e contas públicas. Mais de 400 pessoas se inscreveram para os 3 dias do Congresso e as propostas levantadas durante os debates serão reunidas na Carta de São Paulo. Nós vamos coletar todas as sugestões que os palestrantes tiveram durante esse ciclo de palestras, né, o Congresso, e aí nós vamos compilar todas essas informações na Carta de São Paulo. A partir dessa Carta de São Paulo devem surgir projetos de lei tanto para a Câmara Municipal, para a Assembleia Legislativa e para a Câmara Federal, para que a gente consiga melhorar as nossas contas públicas nos próximos anos.